O Sinterp vai entrevistar agora Dolorice Moretti. Ela é pesquisadora da Empaer. Já faz um bom tempo, né, Dolorice? Quando foi que você entrou para a empresa? Bom, a Empaer, que era a antiga Emater na época, quando eu entrei, desde 87. E como é que foi a experiência desse trabalho seu, desde esse início de 87 até agora, passando por esse período que foi um período aí de bastante preocupação, né, recente, do esvaziamento da empresa? Bem, quando eu entrei em 87, a empresa ainda tinha uma boa estrutura, tanto física quanto de pessoal e recursos para trabalhar, né? Aí depois de um tempo que começou os seus problemas, né, de falta de pessoal, não havia concurso, falta de orçamentário, mas mesmo assim ainda a gente continuou tentando trabalhar dentro das condições que a gente tinha, né? Até na época eu trabalhava na área de extensão, trabalhei muitos anos na região de Cáceres, em vários locais, e também às vezes dava apoio em outros locais quando era necessitado, né, mesmo fora da região de Cáceres, né? E a gente atendia tudo que, como se diz, em todos os trabalhos, todas as áreas que a gente era procurado. Eu acho que a gente, assim, até o momento desenvolveu um bom trabalho. Aí depois disso eu consegui voltar a estudar, fazer pós-graduação, né? Consegui concluir o curso de doutorado e logo em seguida eu fui para a área de pesquisa, que atualmente hoje eu estou trabalhando com a cultura da mandioca. Mandioca, um produto, né, muito procurado, muito consumido em Mato Grosso. É um produto que está sendo produzido numa escala assim, suficiente para atender a demanda do nosso estado. É um produto que sofreu processo de recepção. Como é que você conta para nós a trajetória? Bom, primeiramente eu vou falar um pouquinho então da importância da cultura em si, né? Sim. Porque ela é um alimento que hoje ela está na mesa de qualquer cidadão brasileiro, né? Em todas as regiões do país. Em todas as regiões do país. Desde a produção de apenas uma mandioca cozida, como se diz, como até de um prato diferente, prato chique, né, caro em restaurantes hoje, né? Então ela tem assim uma importância muito grande tanto no consumo alimentar humano quanto animal também, e que muitas vezes as pessoas esquecem dessa importância, né? Que ela também pode ser utilizada para alimentação animal, né? E na mesa do cidadão brasileiro, né, você pode consumir ela de várias formas, inclusive industrializada. Você pode ter a farinha, o polvilho, que aí você vai fazer biscoito e outros tipos de pratos, né? Então, se você for analisar em termos de importância, ela é uma das culturas hoje considerada, no meu ponto de vista, uma das mais importantes na mesa do brasileiro, né? Agora, com relação à questão da produção, vou falar mais especificamente no estado de Mato Grosso, que a gente está acompanhando. Ela teve uma redução de área de plantio nos últimos anos, né, bem significativa, certo? Inclusive nas cidades aqui vizinha, próxima de Cuiabá, que é a Rosário e a Corizal, onde a gente tinha várias indústrias, hoje elas estão fechadas até por falta de produto, né, e viabilizando assim o beneficiamento da cultura em si, né? As farinheiras que a gente tem, na maioria, são todas mais artesanais, né? E a gente sente esse reflexo direto quando a gente vai comprar farinha hoje. Até há pouco tempo aí, a gente ia no mercado comprar a mandioca. Eu acompanhei isso logo que eu cheguei em Cuiabá. Quando eu cheguei aqui, você comprava 1 quilo de mandioca por 60 centavos, 50 centavos. De repente, foi para 3, 4 reais o quilo, né? Isso tudo refletido pela falta do produto, queda na produção e também na produtividade. Por que essa queda? Por que esse sumiço da mandioca? Está faltando investimento nessa lavoura? Está faltando condições? Está havendo algum tipo de praga? O que tem paralisado essa produção? Olha, na verdade, eu vejo isso aí como reflexo de diversos fatores, né? Inclusive a gente está fazendo um trabalho de diagnóstico no estado todo, ele não está completo, né? É a Empaer apenas? A Empaer está fazendo em todos os locais. É claro que nos locais tem outras secretarias, que nem de agricultura, que também está dando esse apoio junto aos colegas, né?
E até o momento a gente detectou vários fatores que estão interferindo nisso aí. Desde, às vezes, variedades com alta produção, falta de insumos, né? Porque a gente verifica também que os produtores eles produzem vários anos numa mesma área e não há reposição de desgaste nutrientes, do solo, né? Então, com isso, há o desgaste do solo e queda na produtividade. E isso inviabiliza, porque o custo aumenta e o retorno ele se reduz, né? E também um outro fator que a gente tem verificado em algumas comunidades é a falta de mão de obra no meio rural, né? Em função do êxito rural, hoje, no meio rural, você tem mais a população hoje mais idosa, né? E como é um serviço considerado assim até de muito esforço, então isso também reflete na cultura da mandioca, porque exige-se mão de obra, inclusive de força, né? E não tendo essa mão de obra, os produtores também deixam de produzir. E um outro fator também que é significativo, que a gente tem observado, é exatamente a falta desse beneficiamento da produção. E se você tem um produto para vender in natura, às vezes o produtor tem dificuldade de comercializar, porque também não tem um meio de transporte próprio, né? Eles ainda estão desorganizados no meio rural, não tem uma associação, não tem uma forma, um sistema cooperativa, e aí onde que vem o intermediário compra por um preço mais barato, inviabilizando também o custo dessa cultura, né? E são, como eu te falei, existem vários motivos, né? De acordo com a região, tem um problema ou outro que é mais expressivo, que faz com que haja essa queda na área de produção. Quando você diz, nós estamos pesquisando, existe uma equipe grande de pesquisa, você é uma pesquisadora da Embraer, conta com um número razoável, uma boa estrutura para desenvolver esse trabalho? Bem, na verdade é o seguinte, eu comecei até a trabalhar com a cultura de mandioca justamente por não ter ninguém na época, quando eu fui para a pesquisa, de estar trabalhando com a cultura. E como eu vi a importância dela para o Estado, né, eu falei, já que não tem ninguém, eu vou tentar abraçar isso aí, né? Aí eu comecei... Foi uma iniciativa sua, sim? Exatamente, foi uma iniciativa minha, né? Aí eu tive apoio dos colegas também, né? Inclusive a gente tem uma equipe pequena, mas tem, entendeu? E a gente está tentando desenvolver um trabalho nas condições que a gente tem, né? Eu já elaborei vários projetos, mas só tem um que até hoje está aprovado e não liberado ainda junto à FAPEMAT, mas mesmo sem recurso nós estamos tentando fazer já alguma coisa nos campos, né, principalmente de Acorizal, que a gente começou já desde o ano retrasado, mas assim, com uma condição muito pequena ainda, né? Mas hoje, esse ano inclusive, nós já conseguimos instalar experimentos não só na área de Acorizal, mas nós temos em Rosário também, na região de Cáceres, né? E já tanto com variedades de mesa quanto de indústria. Algumas variedades que a gente está trabalhando foram coletadas na região. Nós temos um pouco de material também que foi proveniente da Embrapa, né? E aí a gente está testando essas variedades que a gente já conseguiu reunir para verificar o potencial de cada uma em cada região. Você falou de ter um projeto. Como é que seria esse projeto? O que você pretende com ele? Na FAPEMAT, o projeto que nós fizemos é exatamente para estar trabalhando com o que a gente já começou. E a FAPEMAT entraria com recursos para realizar isso? Exatamente, é o financiamento para execução dos projetos que nós elaboramos de pesquisa, né? Sim, seria dinheiro para fazer o quê? Descreva para nós, como é que seria? O que você está... Bem, dentro desse projeto que foi encaminhado, nós temos 5 subprojetos na área da mandioca, tá? E para elaborar, para executar esses projetos, que nós temos em várias regiões do estado, você demanda de recurso para despesa com deslocamento, de alimentação, adubação, entendeu? Materiais que a gente precisa, na verdade, para a execução da pesquisa, né? Como até então não foi liberado, a gente está assim, começando a caminhar com o material que a gente tem, as condições que a gente tem, mas assim, de uma forma muito pequena ainda. Você já teria parceiros entre os produtores, essas coisas, para áreas para poder fazer o trabalho? No momento a gente está fazendo apenas dentro dos campos da empresa. Dentro dos campos? Dentro dos campos da empresa. Depois é que passaria na segunda fase. Exatamente.
Então, primeiramente, a ideia é testar essas variedades, trabalhá-las primeiro dentro do campo da empresa, aí de acordo com aquelas que se destacariam, no caso, tanto para a produção de mesa quanto de indústria, aí então a gente estaria repassando e multiplicando junto aos produtores. Aí quando você começa a se interessar pela mandioca e sua crise, né? Mandioca e suas possibilidades, isso já faz quanto tempo? Você nessa caminhada, você não teve assim... surgiu apoio por parte da faculdade, da universidade, das estruturas governamentais, no sentido de visualizarem o mesmo horizonte econômico que você visualiza? Pois é, esse trabalho, na verdade, quando eu comecei, ele já tem aproximadamente 2 anos, indo para 3 anos. Inclusive o projeto que está na FAPEMAT, nós temos também a participação de uma pesquisadora, inclusive colega minha da UFMT, né? Mas, como diz, quando a gente depende de recurso, então a gente às vezes fica um pouco limitado em qualquer tipo de ação, né? Por isso é que a gente tentou começar a fazer um trabalho apenas com as variedades dos materiais que a gente conseguiu, que a Embrapa nos forneceu, que eles estão dando todo o apoio também para a gente, né? No fornecimento de partes desse material, que esse ano eu consegui também um pouco para a indústria, né? E nós estamos tentando fazer coletas de material que já existe aqui, que o pessoal está trabalhando, com algumas visitas junto com os colegas, né? Então a gente está reunindo no campo todos esses materiais para colocar ali e testar melhor e ver o que se desponta, né? Em termos de rendimento, tanto para a mesa quanto para a farinha, né? Você mantém diálogo com pesquisadores de outra região, experiências desenvolvidas em outras partes do país? Existem estados que avançaram nessa pesquisa? Bem, tem estados que já estão um pouco mais, eu acredito, mais à frente, né? Inclusive a gente está tentando buscar algumas variedades também de outros estados, né? Mas primeiramente para testar em campo, né? Como o estado de São Paulo, né? Do Paraná também a gente já tem um pouquinho de material ali, entendeu? Mas é uma coisa assim que a gente tem que primeiro trabalhar isso aí antes de ser levado diretamente para o produtor, né? Agora, as variedades que nós conseguimos na Embrapa são materiais que, como são regiões semelhantes, né, parecidas com Mato Grosso, então nós conseguimos esse material, né, para testar aqui e acredita que a gente vai conseguir bons resultados também, né? Agora, se a gente conseguir esse ano já o recurso, né, previsto pela FAPEMAT, aí nós vamos ter condições de não só trabalhar com variedades, mas como outros experimentos também, que inclusive eu iniciei no primeiro ano com azospirilo, que é para fixação biológica, né? E verificar esse efeito junto com a cultura da mandioca na produtividade. Só que fica difícil você trabalhar quando você não tem recurso, né? Primeiro ano a gente conseguiu montar uma unidade muito pequena, mas como nós temos essas variedades também para ser trabalhadas, então a gente teve que optar ou uma coisa ou outra em função das limitações. Então nós preferimos inicialmente trabalhar com as variedades, testando, né, as variedades, ver qual que mais se desponta, e a hora que a gente conseguir os recursos, aí a gente começar a trabalhar os outros itens dentro do projeto que está previsto na FAPEMAT. A produção de mandioca, por ser um produto que é da natureza brasileira, né, ele enfrenta muitas pragas, muitas ameaças, ou é um produto que ele pode ser multiplicado sem muitos defensivos, sem muita... Bom, a cultura da mandioca, na questão de solo, vou falar inicialmente, ela é uma cultura assim que não exige muito, ela é uma cultura que se adapta praticamente em qualquer condição de solo. É claro que se você cultivá-la num solo de melhor qualidade, ela vai ter um rendimento melhor, né? Em solo mais fraco, né, de baixa fertilidade, ela vai produzir, mas com rendimento menor, né? Mas isso tudo pode ser trabalhado, né? Como qualquer outra cultura. Mas ela é uma cultura que se adapta em qualquer condição de solo, né? Desde que não muito ácido, né? Agora, com relação a pragas, a mandioca não é uma cultura assim, considerada hoje com tantos problemas de praga, né? Já tem aparecido alguns problemas, tudo, mas assim, não é uma coisa assim, muito significativa ainda, tá? Mas já tem vários trabalhos que estão sendo realizados, não só pela Embrapa, como outras empresas também já vendo essas questões. No nosso projeto não está previsto essa questão de controle de pragas ainda, né? Porque a gente está começando, né?
Mas se futuramente começar a ter problemas, é claro que a gente vai ter que ampliar mais ainda as questões das pesquisas. Porque a gente ouve dizer que, e estão aí os resultados, né? Mato Grosso conseguiu fazer pesados investimentos e se destacar na produção da soja, é o maior produtor mundial, né? De repente aí superando os Estados Unidos, no algodão, no milho. O milho, que era uma coisa que era safrinha, feita entre uma lavoura e outra de soja, hoje está aí enchendo os armazéns e até estragando ao tempo e tal. Pelo que você me diz, pelo que você nos conta, daria para fazer do Mato Grosso também um campeão na produção de mandioca, mas falta investimento, é isso? Sem dúvida alguma. Inclusive esse trabalho de diagnóstico que a gente assim, despertou em fazer inicialmente, foi justamente para mostrar o cenário do que estava acontecendo com a cultura no estado como um todo. E esse diagnóstico, ele não só irá nos orientar na questão das pesquisas, como também nessas outras problemáticas, né, relacionadas até à política, apoio, entendeu? Para a gente poder estar desencadeando alguma atividade também, algum trabalho nesse sentido. Porque eu acho que Mato Grosso também ele pode ser o pioneiro na produção de mandioca, sem dúvida alguma. Né? Porque Mato Grosso tem todas as condições possíveis para cultivo da cultura. Né? Não existe praticamente limitações. Então, até esse diagnóstico eu já comecei a elaborar a partir desses dados, fazer um documento justamente para o futuro, a hora que a gente concluir isso aí, né? Estar repassando, né, à Secretaria de Agricultura e demais órgãos para ver o que a gente pode estar fazendo em conjunto para melhorar essa questão do cenário da cultura de mandioca no estado. E até porque, não sei se você está lembrado que há alguns anos atrás, aí, recentemente, foi liberado recursos para instalação de várias farinheiras distribuídas no estado, né, pelo Prodesa. E pelo que a gente percebeu através do diagnóstico, a maioria dessas farinheiras estão todas paradas, inclusive algumas até inacabadas, sem a instalação completa e já enferrujando no local. Né? E a gente precisa aproveitar essa infraestrutura que está aí. Então eu acho que a gente tem de tudo também para despontar com a cultura. Acho que é só uma questão de apoio mesmo, de trabalhar politicamente, entendeu? Com relação à mandioca. E essa busca de estrutura e essa busca de apoio, ela sofre um reforço quando a Empaer, né, agora está sendo remodelada, que vem aí uma nova sede, vem um concurso para admissão de novos servidores. Você confia que essa fase consolida também esse apoio à pesquisa? Claro que sim, porque veja bem, como nós também temos um número muito reduzido de funcionários, né? Não só de pesquisadores, mas quando você parte para o campo, que você precisa de mão de obra para estar dando esse apoio à pesquisa, né, a gente também tem deficiência. Né? E eu acredito que com essa nova estrutura, se realmente a gente conseguir efetivar o concurso, vai aumentar o número de técnicos, né, de pessoal, eu acho que isso vai ajudar bastante também o nosso trabalho. Né? E é claro que não é só isso, né? Tem outros fatores também, a questão... vamos dizer assim, da parte política que caberia a Secretaria de Agricultura, a SEDRAF, né, para estar trabalhando também e dar esse apoio que os produtores precisam. Agora, no que couber, no que competir a nós, eu acredito que enquanto a gente estiver conseguindo forças para estar trabalhando, nós vamos estar aí fazendo de tudo para dar certo. E com uma pesquisadora na diretoria da empresa, né, Eliane Daltro, esse trabalho certamente tem chance de se expandir. E a gente espera que isso aconteça e vamos estar acompanhando, né? Nós estamos no ano de 2014, o ano eleitoral, e esperamos que essas suas reflexões elas possam também influenciar politicamente. Né? Você vê, tudo que você colocou aí coloca a falta de estrutura. Né? Então basta, é um problema de gestão, basta que alguém se volte o olhar para que essa coisa avance. Agradecemos aí a sua paciência e, né, suas considerações, né, quem sabe para pressionar um pouco mais esses gestores que nós temos. Bom, eu gostaria de agradecer pela oportunidade aqui de estar falando um pouquinho do nosso trabalho, né, com relação à cultura de mandioca e dizer que ainda o nosso trabalho, só reforçando, ainda é recente, né, porque a pesquisa você não conclui do dia para a noite, ela leva tempo, até porque a mandioca, o ciclo dela, que nem
tem ciclo de vários meses, outras de ano, né? Então a gente demanda de um tempo também para concluir e ter algum resultado. Mas a gente está aí para tentar desenvolver o trabalho e a gente espera que dentro de pouco tempo a gente consiga já ter alguma coisa de concreto, né? E nós estamos aguardando também a liberação dos recursos para nos auxiliar também nesse trabalho.